Quando Deus diz não, eu tenho certeza que você já ouviu um não de Deus. E nem sempre nós estamos preparados para ouvir Deus falar não para aquilo que nós estamos pedindo. Ouvir não das pessoas já é uma tarefa bem difícil, né? Nós não gostamos de ouvir não. Nós normalmente vamos para uma direção, vamos pedir algo a alguém e nós estamos bem dispostos a receber um sim. Mas ouvir um não é bem desagradável. E ouvir um não de Deus é ainda mais desafiador, porque se Deus disse não, não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. Quando nós ouvimos um não de uma pessoa, nós ainda, então, vamos para Deus, porque falamos assim, aquela pessoa disse não, mas eu vou para Deus esperando que Deus me diga um sim. Mas quando Deus fala não, você não tem mais saída. Não tem para onde ir, não tem aonde buscar, a não ser falar com Deus, ok, Senhor. Sim, Senhor. Eu vou ficar com esse não do Senhor na minha vida. Quem aqui já ouviu um não de Deus? Coloque aí. Acho que todos nós, né? Ana Cláudia escreveu aqui, graças a Deus que ele fala não às vezes. É verdade. Né? Quantos livramentos, né, Janete, a gente recebe quando Deus diz não. Todos nós já ouvimos um não. Agora não é tão simples lidar com um não de Deus. Pelo menos a princípio, né? Eu coloquei uma enquete aqui no Stories e muitas pessoas falaram que levam de boa quando Deus diz não. Mas olha, eu vou ser sincero com você, eu vou achando que vocês estão muito crentes. Porque quando Deus diz não, a nossa primeira reação é, poxa vida, por que Deus? Né? Como assim? Não. Eu estava tão certo que essa era a vontade do Senhor. Às vezes a gente até diz, eu estou tão certo que isso é algo bom. Deus, isso é algo bom. Por que o Senhor está dizendo não para algo tão bom? Né? Como assim? Né? Tá todo mundo aqui dizendo, nós temos que lidar com vários nãos de Deus na nossa vida. O texto de hoje é 2 Coríntios 12, versículo 9, que diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus disse não para o apóstolo Paulo. Mais uma vez, aqui no capítulo 12, Paulo ainda está defendendo o seu ministério e o seu apostolado. E nós temos que entender que quando Paulo defende o seu apostolado, ele não está fazendo uma defesa sobre a sua reputação. Na verdade, ele está defendendo o próprio evangelho. Porque esses líderes que se opunham a Paulo, eles usavam uma estratégia que é muito comum. Eles atacavam o apóstolo para enfraquecer a sua mensagem. Então, quando eles diziam Paulo não tem autoridade para ser apóstolo, eles estavam dizendo a mensagem de Paulo não tem autoridade. Não ouçam o que ele diz, porque ele não tem autoridade para dizer o que ele está falando. Então, Paulo não está preocupado com a sua reputação quando ele defende o seu apostolado, mas ele está defendendo o próprio evangelho. Essa estratégia é muito comum. Quando você não tem argumento contra uma mensagem, você tenta enfraquecer o mensageiro para dizer não ouça a mensagem dele, porque ele não tem uma moral digna dessa mensagem. Né? Os advogados usam muito isso no tribunal. Quando não tem argumentos sobre um fato, eles então começam a atacar o caráter, a dignidade, a reputação de uma testemunha, por exemplo, para dizer essa testemunha não é digna de ser ouvida. E era isso que esses líderes estavam fazendo com o apóstolo Paulo, né? Porque eles estavam dizendo, Paulo não é apóstolo de verdade. Então, quando Paulo defende o seu apostolado, ele, na verdade, está defendendo o próprio evangelho. Esses líderes diziam que Paulo não tinha moral para pregar, que Paulo não tinha experiências reais com Deus para poder falar do que ele estava falando. E ali, ele então coloca em xeque esse chamado de Paulo.
Paulo, então, para defender isso, ele começa a dizer das experiências que ele teve e ele começa a falar das visões gloriosas que ele teve. É isso que está falando aqui no capítulo 12, você vai ler lá no começo do capítulo 12. Paulo vai falar de visões gloriosas que ele teve no Senhor há 14 anos atrás. E Paulo começa a contar tudo isso na terceira pessoa, porque ele não quer trazer a ênfase para ele não quer chamar a atenção para ele. Na verdade, ele quer mostrar, olha, eu sou um apóstolo porque Deus me deu visões gloriosas. E aí, lá no versículo 2, do capítulo 12, ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Deus dá a Paulo visões gloriosas e leva Paulo ao que ele chama de terceiro céu. Né? O que é terceiro céu? O primeiro céu aqui, para os judeus, era esse céu onde nós enxergamos as nuvens. Né? O segundo céu é o céu dos astros, das estrelas, dos planetas. E o terceiro céu, quando eles usam essa expressão, eles estão dizendo, é o lugar onde Deus habita. É o paraíso de Deus. É onde Deus está. Então Paulo diz, Deus me levou até a sua presença. Deus me levou até o terceiro céu. E ali o Senhor mostra para Paulo coisas gloriosas que ele não pode nem falar. Paulo tem visões gloriosas daquilo que os santos de Deus vão receber quando Jesus vier buscar a sua igreja. E certamente Deus dá essas visões para Paulo para encorajá-lo, porque Paulo iria passar por muitos sofrimentos. E Paulo, então, estava sendo encorajado por Deus, através dessas visões gloriosas, para que ele pudesse suportar todas as aflições que viessem sobre ele, porque valeria a pena ele permanecer fiel diante daquilo que estava reservado. E Deus, então, abre essa janela da eternidade e mostra para Paulo o que viria de acontecer. A Josi está falando aqui que no começo ela fica indignada quando Deus fala não. Isso é muito comum, gente. Não tenha vergonha de falar assim, eu fico indignado. Por que Deus disse não para isso? Né? Mas depois a gente vai entendendo. E na meditação de hoje nós vamos pensar sobre isso. E aí Paulo diz aqui, então, no versículo 3 e 4. E sei que esse homem, né, que ele está falando aqui na terceira pessoa, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo viu coisas gloriosas, reveladas por Deus, que ele nem poderia falar para os homens. E aí Paulo passa dessa glória, dessa manifestação de Deus, dessa experiência gloriosa que ele teve com Deus, para as suas experiências de dores. No versículo 7 ele disse, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo teve visões gloriosas. Há 14 anos atrás, ele diz, tive visões e ouvi coisas que eu não posso nem relatar para vocês. Mas, entretanto, contudo, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu permanecesse humilde. Que coisa tremenda. Nós não sabemos o que é esse espinho na carne de Paulo. Né? Muitas pessoas ficam imaginando o que pode ser. Algumas pessoas vão dizer que são tentações, que Paulo viveu terríveis momentos de tentações e essas tentações o atormentavam. Isso era um espinho que ele tinha na carne. O fato dele ter visto coisas tão gloriosas, mas ainda viver nesse mundo caído. Isso atormentava o apóstolo Paulo. Outros vão dizer que esse espinho na carne de Paulo era as perseguições que ele sofria. Paulo era perseguido pelos gentios, Paulo era perseguido pelos judeus e por muitas vezes Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Ele sofreu na pele, né? Sofreu no seu próprio corpo. Ele disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então alguns vão pensar que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições que ele vivia. Aonde ele estava, ele era perseguido. Outros vão pensar que esse espinho na carne de Paulo era algum tipo de enfermidade muito grave
que Paulo vivia e isso o atormentava. Dores mesmo na carne, né? Algo que transpassava a sua carne, algo que lhe causava uma dor aguda. Esse é o sentido da palavra aqui, desse espinho na carne que trazia atormento para Paulo. Muitos vão pensar que esse espinho na carne era um problema grave de visão que Paulo tinha, né? E há registros nisso, né? Há indícios disso em algumas das suas cartas que Paulo realmente tinha algum problema de visão. Nós não sabemos exatamente o que era o espinho na carne de Paulo, mas nós sabemos qual era o propósito desse espinho na carne de Paulo. E o propósito era manter Paulo humilde. Isso mesmo. As dores, esses sofrimentos, isso que atormentava Paulo durante todos esses anos e o atormentou durante toda a sua vida, era para manter Paulo humilde. O desejo de Paulo era fazer a vontade de Deus. O desejo do diabo era que Paulo fosse orgulhoso. E o desejo de Deus é que Paulo fosse humilde. Sempre o desejo de Satanás é que você seja orgulhoso, soberbo, altivo. Mas a vontade de Deus é que sejamos humildes, simples. Na verdade, o próprio Jesus disse, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a vontade de Deus. E Deus vai usar tudo o que for necessário para que a vontade dele se cumpra em nós, gente. Nós precisamos entender isso. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sobre a vida de Paulo é que ele permanecesse humilde. E para isso Deus usou todos os meios possíveis, até mesmo algo que atormentava Paulo o tempo todo, por todos os dias da sua vida. Não sabemos qual era o sofrimento de Paulo, mas nós sabemos qual era o propósito. E tem propósito no sofrimento, gente. Todo sofrimento tem o seu propósito. Primeiro, o sofrimento nos humilha. Como dizer que não, né? O sofrimento mostra as nossas fragilidades. Todo sofrimento mostra como nós somos limitados, como nós somos pequenos, como nós somos fracos. Esse é um propósito do sofrimento na nossa vida. Mostrar as nossas limitações, mostrar as nossas debilidades, mostrar a nossa fraqueza. Todo sofrimento nos humilha. Então o sofrimento tem um propósito, sim, de nos manter humildes. Esse era o propósito na vida de Paulo e é também na nossa vida. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus disse não para esse meu pedido? Porque Deus quer nos manter humildes. O sofrimento também é pedagógico. Paulo aprendeu profundamente com esse não de Deus. E as maiores lições da nossa vida, nós vamos aprendê-las nos dias difíceis. Quando está tudo dando certo, a gente aprende a manter. Mas o sofrimento nos humilha. O sofrimento mostra a nossa fragilidade. O sofrimento escancara as nossas limitações. Mas o sofrimento também nos ensina e gera maturidade em nós. O sofrimento nos amadurece. Às vezes nós falamos que os nossos cabelos brancos, né, são fruto de momentos difíceis que nós passamos. É porque o sofrimento traz maturidade para nós. Eu não estou aqui exaltando o sofrimento. Eu não estou aqui, fazendo um altar para o sofrimento. Mas eu estou dizendo que é preciso entendermos, quando você estiver passando por um momento de sofrimento, se lembre, Deus está me humilhando. Ah, Deus me humilha? Sim, Deus quer que eu permaneça humilde. Aquele que quer que eu seja soberbo é Satanás. E eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vai me exaltar, e esse tempo não é aqui. É quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então eu preciso entender que no sofrimento Deus tem um propósito, que Deus me ensina e eu tenho que aprender, eu tenho que entender que não existe vida indolor, não aqui nessa terra. Eu tenho que entender que quando o dia difícil se colocar diante de mim, eu preciso aprender com ele, eu preciso estar atento, eu preciso focar nisso e pensar, eu preciso aprender com isso que está acontecendo.
Eu preciso crescer com esse momento que está acontecendo. Eu preciso ficar mais maduro com esse momento que está acontecendo. Eu preciso permanecer humilde nesse momento que está acontecendo. Sofrimento não significa ausência de Deus. Sofrimento não é sinônimo de ausência de Deus. Deus está presente no momento bom. Deus está presente nos momentos difíceis. Sofrimento não é sinônimo do abandono de Deus. Não é. Deus está presente. Talvez você possa perguntar a Deus, onde o Senhor está nessa situação? Me mostra. Me faça perceber, me faça vivenciar, me faça desfrutar da graça, da presença do Senhor no meio desse momento de sofrimento. Porque sofrimento não é sinônimo de abandono de Deus. Não é sinônimo da ausência de Deus. Não, o sofrimento nos humilha. Esse era o propósito do espinho na carne de Paulo. Nós não sabemos o que era, mas nós sabemos que era para que ele se mantivesse humilde. E não é diferente conosco. Se Paulo precisava de um espinho na carne para permanecer humilde, muito mais nós. Paulo teve visões gloriosas, teve. Mas nós muitas vezes queremos nos gloriar com coisas tão pequenas. Então nós somos lembrados que o sofrimento nos humilha. E aí no versículo 8, Paulo diz, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse-o de mim. Paulo orou. A primeira atitude de Paulo diante desse espinho na carne foi pedir a Deus que retirasse isso dele. Está vendo a humanidade de Paulo? É assim que nós agimos também. Quando algo vem, Senhor, tira isso de mim. Gente, Jesus orou assim, por 3 vezes. No Getsêmani, Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Então, Paulo ora 3 vezes para que Deus tire esse espinho da carne dele. No meio do sofrimento, Paulo nos ensina a orar de forma perseverante. Aí você pode dizer, não, mas no sofrimento todo mundo ora. Nem todo mundo consegue orar no meio do sofrimento. Às vezes, no meio do sofrimento, nós ficamos sem forças para orar. Talvez você já passou por isso, né? Talvez você fala, né? A gente fala assim, no sofrimento a gente ora mais, mas quando você está passando por um momento agudo de sofrimento, às vezes você perde a força para orar. E aí o que fazer? Chame alguém para orar junto com você. Por isso que eu falo, quando a gente vai começar a live aqui, nós vamos orar, eu sempre digo, vamos orar juntos. Não é para você receber uma oração, porque às vezes o que nós precisamos não é que alguém ore por nós, mas é que alguém ore conosco, para nos fortalecer e para nos levar diante dos pés do Senhor novamente e para que possamos ter força para orar com alguém orando junto conosco. Paulo, no meio do sofrimento, ensina a perseverança da oração. Ele ora a Deus para que tire aquele espinho da carne. Ele não é atendido, mas ele está diante do Senhor. E olha que interessante, uma palavra aqui do J.I. Parker, que é um teólogo canadense, ele morreu o ano passado, ele disse o seguinte, se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus e na dependência dele. Que frase maluca, que mexe com a gente. Que é bonita de ler, que é difícil de vivenciar, mas que é uma verdade. Ele está dizendo, olha, se eu passar 40 anos pedindo alguma coisa e Deus não me atender, já valeu a pena, porque eu passei 40 anos aos pés do Senhor. Uma oração perseverante no meio da dor, mesmo quando nós não vemos uma resposta. Na oração de Paulo, ele nos ensina que no meio do sofrimento, ele sabe que o controle está nas mãos de Deus. O espinho está na carne, ele está sendo esbofeteado por Satanás, ele está sofrendo aquela dor aguda, mas ele sabe que o controle está nas mãos de Deus, porque ele recorre a Deus, ele vai diante de Deus, ele vai diante daquele que pode resolver o problema, e ele diz, Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus, me livra disso, passa de mim essa dor. Ele sabe que o controle está nas mãos de Deus. Na bonança ou na dor, o Senhor continua no controle. Então fique atento a isso. Deus está no controle. Mesmo no meio ao sofrimento, Deus não perdeu o controle de nada. Essa oração de Paulo em meio à sua dor nos mostra até quando nós devemos orar por algo. Nós devemos orar por algo até Deus responder.
até Deus falar sim ou Deus falar não, porque não também é resposta. Até quando, pastor, eu devo orar por alguma coisa? Até Deus responder, com sim ou com não. O que precisamos é ficar atentos à voz de Deus. Porque às vezes nós só temos como resposta de Deus aquilo que nós queremos ouvir. E nós precisamos estar prontos para Deus nos responder de forma diferente daquela que nós esperamos ouvir. Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. O que nós devemos fazer é continuar orando e pedindo. E ficarmos atentos. Deus responde através de pessoas. Deus responde através de uma situação. Deus responde com a palavra no seu coração. Deus responde na palavra, quando você abre o texto. Deus te responde de maneiras diversas, mas esteja pronto para ouvir Deus. Esteja pronto para ouvir algo diferente do que você espera ouvir. Porque às vezes você vai diante de Deus e você pensa, eu tenho certeza que Deus vai falar assim. E Deus está dizendo não, não, não. E você não está entendendo porque você está esperando um sim. Rebeca escreveu aqui, orar até que. É isso mesmo. Nós temos que orar até que Deus responda. Perseverar na oração. Né? Então, Deus diz não para Paulo. Nem sempre nós estamos preparados para ouvir um não de Deus. Ouvir um não de Deus, gente, é muito doloroso. Eu não sei você. Eu sei que muita gente lá colocou na enquete lá que ouve um não de Deus de boa, mas ouvir um não de Deus não é tão fácil. Até entender o que Deus quer fazer com a gente. Até entender o propósito de Deus naquele não. E quando a gente ouve um não de Deus, não há mais o que fazer, porque não há mais a quem recorrer quando Deus diz não. Mas às vezes Deus vai dizer não. Alguns vão dizer que você não foi atendido na sua oração porque faltou fé. Não faltou fé em Paulo. Aliás, você precisa de mais fé para ouvir um não de Deus do que fé para ouvir um sim de Deus. Gente, não é isso. Tem gente que fala assim, você não foi respondido porque você não orou com fé. Fé, gente, não é aquele sentimento de que algo vai dar certo. Fé não é pensar positivo. Fé não é fazer força para acreditar que uma coisa vai acontecer. Fé é crer em Deus. Fé é saber que Deus está no controle, com sim ou com não. É fé. Eu preciso de muito mais fé para ouvir Deus dizer não, para ouvir Deus dizendo a minha graça te basta, do que ter fé para ver aquilo que eu tanto quero acontecer. Fé não é força de vontade, não é pensamento positivo, não é determinismo. Fé é confiar que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Alguns vão dizer, você recebeu uma resposta negativa porque você estava em pecado. Beleza. Quando você vai estar santo o suficiente para receber uma resposta positiva de Deus? Gente, tudo é graça. A salvação é pela graça, as respostas que recebemos de Deus é pela graça, tudo é graça. Nós nunca vamos merecer coisíssima nenhuma. Nunca nós vamos ter crédito com Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem essa bobagem? Você precisa ter crédito com Deus. Nós somos eternos devedores. Não existe ninguém que tenha crédito com Deus. A nossa conta sempre está no vermelho. A questão é que essa conta foi rasgada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus e é por isso que nós recebemos alguma coisa. Não é falta de fé, não, gente. Quando alguém vai orar por algo, nós vamos orando com fé. Não é porque você está em pecado, não. Paulo não estava em pecado. Alguns vão dizer assim, porque você não determinou, porque você não exigiu, você não usou as palavras certas, você não mentalizou, você não... Que bobagem. Há momentos que Deus vai simplesmente dizer não, porque a minha vontade é não. Sim e não para Deus é a mesma coisa, é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não e sim para Deus é a mesma coisa, é a vontade dele.
E aí nós vamos então para o versículo 9, que é o devocional de hoje. E aí então, enfim, nós chegamos no versículo 9. Deus disse não para Paulo, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deus diz para Paulo, não, a minha graça te basta. Para de pedir, Paulo. A resposta é não. Há momentos que o Senhor não vai nos livrar das situações difíceis. Há momentos que nós vamos passar por situações que nós não queremos passar por elas. Você já passou por situações assim, não já? Assim, eu não queria estar passando por isso. Há momentos que Deus não vai nos livrar de dias difíceis, mas não vai faltar a graça de Deus sobre nós. Deus pode até dizer não para aquilo que pedimos, mas nunca vai faltar a graça dele sobre nós. Ele sempre nos dará graça. Não há vida indolor, mas sempre haverá graça abundante para passarmos pelos dias difíceis. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não faltará graça de Deus sobre esse momento que você está passando. Não faltará graça de Deus sobre essa luta que você está passando. Não faltará graça de Deus diante de um não que Deus colocou sobre você e você não tem mais para onde ir, porque a graça de Deus te basta. Nós dependemos da graça de Deus mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos da graça de Deus mais do que do sim de Deus. Nós precisamos da sua graça. Nós dependemos da graça de Deus para a salvação e para todo o resto da nossa vida, para viver, para respirar, para cuidar da nossa casa, para criar os nossos filhos, para manter o nosso emprego, para colocar pão na nossa mesa. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. E aí Paulo diz, onde Deus disse para ele, na verdade, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São esses paradoxos gloriosos do Evangelho, onde o maior é o menor, onde o maior é o que serve, onde aquele que perde a sua vida é que ganha, né? Onde aquele que é fraco é que é forte. São as lições do Evangelho para nós, completamente avessas aos valores do mundo. Aquele que ganha é aquele que perde, aquele que é fraco é o que vai ser fortalecido. Afinal, aquele que pensa que é forte, ele não precisa ser fortalecido pelo Senhor. Mas aquele que tem certeza que é fraco, aquele que está sendo humilhado, porque o sofrimento nos humilha, o sofrimento mostra a nossa fraqueza, esse vai ser fortalecido pelo Senhor. E aí Paulo diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. A alegria de Paulo não estava nas circunstâncias. A alegria de Paulo estava na graça de Deus. Então ele diz, eu me alegrarei ainda mais nas minhas fraquezas, porque eu descobri que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Paulo estava sempre alegre, apesar das circunstâncias. As circunstâncias, elas oscilam, mas a graça de Deus é sempre abundante e permanece inabalável. Salmo 63, versículo 3. A tua graça é maior do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A tua graça é maior do que a vida. Eu louvo não é porque está tudo bem. Eu louvo não é porque Deus disse sim. Eu louvo porque a graça do Senhor está sobre a minha vida. E aí, para a gente encerrar, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Por que Deus diz não para nós? Porque Deus está comprometido com o nosso crescimento e não com o nosso conforto. Por que quando seu filho não quer levantar para ir para a escola de manhã, você fala com ele, não, você vai para a escola?
Porque você não está comprometido com o conforto do seu filho, você está comprometido com a educação dele, com o crescimento dele. Deus diz não porque Ele não está comprometido com o nosso conforto, mas Ele está comprometido com o nosso crescimento. Deus quer ver Cristo sendo forjado na nossa vida. Por que Deus diz não? Porque os seus caminhos são mais altos que os nossos, porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, por isso Ele diz não. Por que Deus diz não? Porque a graça dele nos basta. E nós precisamos mais da graça de Deus do que de qualquer outra coisa. Por que Deus nos diz não? Porque nós não sabemos orar como nós devemos orar. Porque nós pedimos coisas que nós não precisamos. Porque nós pedimos coisas que não vão fazer bem para nós. Quantas vezes nós já pedimos coisas e Deus disse não, e nós devemos ser obrigados, porque o Senhor disse não. Porque Deus diz não para nós, porque Ele quer nos preservar, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ensinar. A princípio, ouvir um não de Deus não é tão fácil. Como eu disse aqui, depois que Deus diz não, não há para onde ir. Mas um não de Deus é muito melhor do que todos os sims do mundo. Porque a graça do Senhor nos basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Esse é o texto de nós, para nós meditarmos no dia de hoje. Hoje a live ficou grande, hein? Ficou maior do que normalmente tem sido. A gente foi até mais tarde que hoje. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém?